Oi, gente, eu sou Mavesper Siqueriduen, matriarca fundadora da tradição diânica do Brasil, TDB, primeira tradição de Wicca genuinamente brasileira, falando com vocês novamente aqui do Templo da Deusa. Hoje eu resolvi fazer um vídeo porque eu estou bastante preocupada com a situação atual do Brasil. Acho que faz parte da nossa vida como sacerdotes e sacerdotisas neopagãos, vivendo uma religião de liberdade. Estarmos alertas para o que vem acontecendo. O que me mobilizou hoje a conversar com vocês foi que eu tenho visto nos últimos dias, especialmente naquele canal que se chama Spotniks, que eu acho excelente no YouTube, que visa trazer contrastes entre pessoas de opiniões diferentes num mundo extremamente polarizado, sobre dois vídeos que foram veiculados nesta última semana, um deles hoje, tratando sobre o fenômeno dos terraplanistas. Um deles, que era a conversa entre um terraplanista que mantém um canal do YouTube e o diretor da Super Interessante, que foi classificado por muitas pessoas como infeliz, porque o diretor da Super Interessante realmente não tem formação científica, né? É um editor, não sei qual é a formação dele, mas acredito que ele não seja especialista em nenhum campo que vá falar de coisas de astronomia, astrologia, astrofísica. Astronomia ou astrofísica, vamos nos ater às ciências aceitas como por todo mundo como ciência pela academia, né? E assim, muitas pessoas lamentaram isso. Spotniks colocou um contraponto nos comentários desse vídeo, dizendo que eles iam soltar um vídeo em que 3 terraplanistas iam visitar o planetário de São Paulo, que aliás é um dos lugares que eu mais adoro, uma das minhas melhores memórias de infância. Eu sou paulistana. E o diretor, sim, um cientista especializado na questão, também recebeu os 3 terraplanistas e mais ouviu do que disse qualquer coisa, porque é muito difícil qualquer pessoa com uma formação científica discutir com os terraplanistas e ter qualquer tipo de argumento, porque não se pode argumentar sobre absurdos, né? Mas eu vejo isso dentro de um contexto maior. As pessoas dão risada dos terraplanistas, né? A maior parte das vezes todo o pessoal de teorias da conspiração, etc. A gente ri, a gente acha graça, a gente tira sarro, mas eu vejo um lado muito preocupante nisso. E é preocupante porque ele faz parte de um contexto, e esse contexto é o nosso contexto da atualidade. Esse contexto, ele se expressa da seguinte maneira: o fundamentalismo religioso fundado na Bíblia vem adquirindo cada vez mais espaço e cada vez mais espaço público, e vem criando camadas da população que estão dispostas a defender suas ideias como se fossem verdades e mais, impingi-las às demais camadas da população, agora inclusive afrontando o mundo da academia. Se vocês pegarem esse fenômeno terraplanista, digamos assim, vocês vão notar que existem várias coisas em comum entre essas pessoas. De uma parte, eu particularmente vejo nisso um fenômeno de expressão de patologia da sociedade como um todo. Existe uma camada de pessoas, um tipo de pessoa que se sentiu tão à margem da sociedade
que resolveram criar uma sociedade ideal só para elas. Essas pessoas são as que desafiam os critérios científicos do que há hoje na academia. Eu não estou falando em contestações, a academia sempre conviveu com contestações. Aliás, o método científico, ele vale e ele se serve para evoluir justamente de questionamentos. Porém, de questionamentos que tenham apoio racional, apoio em experiências, em empirismo, apoio de determinadas maneiras, que existe toda uma metodologia, para quem conhece método científico, que está aí para todo mundo usar. Então, se terraplanistas se submetessem a esse sistema, a essa metodologia, eles não durariam 2 segundos num debate acadêmico. Todos nós que estamos inseridos na academia em alguma área, sabemos disso. Eu digo que eu estou na academia, na área, eu tenho formação jurídica e sou mestre em poder legislativo. E também fiz pós-graduação em Jung. Por isso o livro do Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, aqui acompanhando o nosso vídeo hoje. Porque eu vejo esse fenômeno terraplanista, em primeiro lugar, como um ponto de vista de patologia dos indivíduos que se afiliam a esse pensamento, e mais uma patologia da sociedade. Jung tem essa característica de fazer uma análise não só do indivíduo, mas da própria sociedade. Então, na obra junguiana, para quem está familiarizado com a terminologia junguiana, a gente sabe que Jung propõe uma teoria da personalidade, da psique, da alma, que tem como centro 2 centros: o self, que é o centro do consciente, é o centro da totalidade da psique, e o ego, que é o centro do consciente. Então, o ego, ele vai se aproximando cada vez mais do self para que ele possa atingir ou buscar tender durante uma vida toda a atingir o mesmo nível de consciência entre o indivíduo e a totalidade, aquilo que se refere a um só ou aquilo que se refere ao todo da alma. É complexo e eu não tenho nem condições de explicar aqui sem cometer erros grosseiros. Porém, o que nos importa é o seguinte: Jung diz que cada pessoa tem um tipo, o ego, aquilo que a gente chama de eu, quando a gente pensa em eu, a gente está pensando, isso se chama ego para Jung. E o ego se forma num processo que vai até os 3 ou 4 anos de idade, quando a criança vai escolhendo o que deixar no consciente, ou seja, o que ele vai mostrar para a sociedade, e o que é o que ele acha de mais vantajoso, e o que ele quer esconder, e porque ele acha que aquilo traz uma desvantagem. Então, tudo aquilo que o ego não deixa fazer parte dele, ou seja, estar no consciente, na expressão consciente de uma pessoa, constitui uma parte da psique que se chama sombra. Essa sombra, então, tem todos os conteúdos rejeitados pelo ego e mais algumas coisinhas que não vamos entrar em detalhes aqui. Mas, o que acontece? Jung faz todo um estudo de que quando o mal se expressa no mundo, existe uma explosão da sombra, ou seja, a sombra é tão retida, e geralmente todas as características que são consideradas antissociais vão para esse mundo da sombra, do inconsciente individual, que as pessoas vão... Quando elas não conseguem mais reprimir esses conteúdos, em determinadas circunstâncias, existe uma explosão de sombra, e aí elas vão fazer coisas que normalmente não se esperaria delas.
né? Para ser bem dramática, é aquele caso do cara que nunca fez nada para a mulher e para os filhos e um dia pega a metralhadora e vai metralhar a gente no McDonald's, né? Então Jung vê isso como uma explosão de sombra do indivíduo, porque a repressão foi muito grande desses conteúdos sombrios que podiam ter se manifestado de alguma maneira durante a vida, não foram e um dia explodem. A sociedade também tem essa porção. O que o Brasil, por exemplo, ou cada país, ou o planeta Terra como um todo, a sociedade humana, pode ser olhado como uma grande psique para Jung. Isso se revela até mais na obra do Hillman, que é o pós-junguiano. Eu recomendo muito para alguém que se interesse por esse tema a leitura de um livro que chama A Cidade e a Alma, onde ele diz que a expressão da alma, da psique, se revela no próprio dia a dia das nossas cidades. Então, do mesmo jeito que uma pessoa pode ser olhada como tendo um ego, que é cheio de conteúdos que são vistos por aquele indivíduo como bons, melhores para ele, aumentar o prazer e evitar a dor, que é a função básica da busca da psique. O que acontece? Ele também pode transplantar esse tipo de análise para um corpo social, seu bairro, sua cidade, seu grupo de amigos, o clube que você frequenta, a igreja que você frequenta. Então vai sempre ter, ou o Brasil, um planeta, você vai sempre ter um conteúdo que está visível e um conteúdo que está no inconsciente. E o inconsciente social é imensamente maior que o inconsciente de um indivíduo. E fora isso, todos os seres que existem, e inclusive esses seres que a gente criou como ideais, os estados, os municípios, os países, que são pessoas jurídicas, pessoas de direito público, o que acontece? Eles também têm uma psique e eles também têm esse conteúdo consciente que eles mostram para o mundo e o inconsciente. E existe o inconsciente coletivo da humanidade, que é construído desde que a nossa espécie surgiu no planeta e vem sendo construído desde então. Às vezes algumas coisas que estavam no inconsciente passam para o consciente, e imediatamente alguma coisa que estava no consciente era antagônica dessas vai para o inconsciente. Então a sombra é um processo dinâmico, ela existe numa dinâmica, ela não existe. O que é sombra ontem não é mais sombra hoje, ou talvez não vai ser amanhã, porém existe um conteúdo que são as camadas mais remotas, aquelas que a gente menos quer, ou que a sociedade menos quer, que vão ficando lá nas profundezas. E talvez um dia, se elas não tiverem uma expressão, elas criem uma grande explosão de sombra. Isso cria as comoções sociais, é isso que cria as guerras, é isso que cria os genocídios. Imagina como se a psique fosse o inconsciente, tanto individual como coletivo, fosse uma imensa panela de pressão. E assim, precisa ter uma válvula de escape. Quando a válvula funciona, não existem explosões de sombra. Quando a válvula para de funcionar, pode haver uma explosão extremamente destrutiva. Bom, dito isso, vamos olhar um pouquinho os terraplanistas. Se você for analisar bem no YouTube, quem são essas pessoas? Ou o seu representante mor no Brasil, que se chama Olavo de Carvalho, você vai ver com tranquilidade que são pessoas que não têm projeção social dentro do que se considera normal. São pessoas que fracassaram nos estudos acadêmicos, não têm empregos regulares, não são figuras de poder na sociedade,
não têm provavelmente poderes nas suas respectivas famílias ou nos seus grupos sociais. Veja bem, eu não estou falando aqui nada disso tem a ver com questão econômica. Há pessoas de classes sociais menos abastadas que são pessoas extremamente poderosas. São pessoas que você reconhece como pessoas que exercem o poder com tranquilidade e que reconhecem isso e não precisam se compensar com algum tipo de loucura social. Acontece que a gente percebe na fala dos terraplanistas, se você for olhar como foi a vida deles antes, e o Olavo de Carvalho é um excelente exemplo, você vai ver que essas pessoas passaram por experiências de humilhação, de total falta de sucesso em sociedade. E aí, o que aconteceu com essas pessoas? Um dia, a sombra delas se revoltou e falou assim: cansei de não ser notado, vou inventar um jeito de ser notado. E explodiu de um certo jeito. Só que esse certo jeito foi criar essas chamadas teorias da conspiração, dizendo que o conhecimento comum, que todo mundo sabe, o conhecimento acadêmico, era uma grande teoria para tornar todo mundo ignorante, blá, 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 tudo que eles dizem. Ao fazer isso, o que o ego está fazendo? O ego, que se reconhece desempoderado em sociedade, está se hipercompensando, trazendo à tona um conteúdo sombrio, e aí ele vem para o consciente, ele deixa de ser sombra. Então, onde aquele cara, antes, o ego dele dizia assim: você é muito ruim, você é uma pessoa que é um fracasso na sociedade, você é um loser. O que a sombra vem dizer? Não, você não é um loser. É porque todo mundo tá errado, menos você. E aí eles encontram um jeito de fazer com que a explosão de sombra deles faça com que eles passem a ocupar um lugar de destaque. Para quem? Para pessoas que sejam como eles. E o que aconteceu através do YouTube, da internet, foi que foi muito mais fácil colocar essas pessoas em contato. Então você acaba tendo uma camada da sociedade em contato com essas ideias absurdas, com essas ideias tolas, com essas ideias ignorantes e completamente alucinadas, que fazem com... O que elas estão fazendo, na verdade? Elas estão fazendo uma grande suruba de sombras. Todas elas sabem que elas são um fracasso. Ah, mas eu sou um fracasso porque existem esses parâmetros do que é científico, do que é normal, do que é racional. Mas eu tenho um jeito. Eu sou o esperto. Eu sou o cara que gosta de levar vantagem em tudo. Se alguém tem a minha idade, eu tenho 56 anos, vocês lembram do comercial do jogador Gerson? Que fazia um comercial de cigarro e dizia: eu gosto de levar vantagem em tudo, que virou uma explicação, infelizmente, para a psique dos brasileiros. E o fenômeno terraplanista, o fenômeno Olavo de Carvalho, não é muito diferente da lei de Gerson, como isso passou a ser conhecido a partir da década de 70. Não sei se vocês são os mais novos, conhecem esse termo, mas é essa a explicação. Eles gostam de levar vantagem em tudo. Então, já que eu não sou um acadêmico, já que eu não sou uma pessoa respeitada, já que eu sei que eu sou um loser, eu vou virar o jogo. Eu vou tentar dizer para todo mundo que todo mundo está errado, menos eu. E o que a internet fez? Veja a diferença. Na época que não havia internet, não faz tanto tempo assim, hein, gente? Na década de 80, começo da de 90, não havia internet. As pessoas se esquecem disso. Faz muito pouco tempo que isso tá aí. Se eu tivesse dois desses losers criando alguma teoria da conspiração
num grupo social, vamos dizer, uma escola, uma empresa, um bairro, eles iam ter uma projeção desse tamanhinho. E a possibilidade de eles encontrarem outros como ele, como eles, também ia ser pequenininha. Acontece que a internet botou essas pessoas juntas. E o que a internet fez? Na minha humilde análise, por parâmetros junguianos, meus professores que me perdoem se eu estiver errada, é que a internet potencializou a expressão da sombra social. Como ela potencializou a expressão da sombra individual, ela fez a mesma coisa com a sombra da sociedade. E o que nós estamos lidando agora é essa explosão de sombra. E há duas maneiras de se lidar com isso. Uma delas é ignorando, dando de ombros e falando, um bando de maluco, ninguém vai ligar, não vão fazer nada. A outra coisa é fazer o que eu estou fazendo. Prestar atenção, observar e tomar muito cuidado. Primeiro, porque não é verdade que eles estão aí não fazendo nada. Vejam que o senhor Olavo de Carvalho é o responsável pelo estado de coisas que o nosso desgoverno presidencial bolsonarista colocou no mundo. Eu não quero tornar esse vídeo um manifesto anti-Bolsonaro, mas certamente ele é. E é um manifesto anti-Olavo de Carvalho. Mas eu quero me manifestar aqui como uma cidadã brasileira preocupada com a questão da intolerância religiosa. E no cerne do terraplanismo e de toda essa loucura coletiva está um projeto de poder cristofascista. Se você nunca ouviu esse termo, está na hora de prestar atenção nele. Porque o projeto de poder cristofascista está em andamento e ele anda a passos largos e ele precisa ter um basta. Porém, ele elegeu o presidente da República e se você não tomar cuidado, vai eleger o próximo. Então agora vamos falar um pouquinho de outra parte da minha vida. A partir do começo da década de 2000, como líder religiosa e presidente da ABRA Wicca, Associação Brasileira de Arte e Filosofia da Religião Wicca, eu participei de todas as manifestações de diálogo interreligioso realizadas em Brasília e na maior parte do país. Em 2004, entre 2000 e 2004, essas lideranças religiosas múltiplas de todas as religiões que vocês possam imaginar e também dos ateus e agnósticos, discutimos o lançamento de uma cartilha nacional contra a intolerância religiosa para ser distribuída em todas as escolas, porque esse fenômeno já nos preocupava naquela época. Porém, era uma época em que as pessoas, quando falavam de direitos humanos, elas não faziam cara feia nem torciam o nariz, pelo contrário. Elas falavam de uma coisa séria e que era de interesse de todos. Ninguém falava em direita ou esquerda. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que me considero desde sempre de direita, centro-direita, mas direita. E não vou aceitar que ninguém me coloque na esquerda, porque eu concordo com ideais da pauta social da esquerda. Mas, vamos lá. Fazendo um pequeno histórico disso. O que aconteceu? Nessa época, começo da década de 2000, quem se interessava por diversidade religiosa eram as pessoas das religiões minoritárias. Raramente você via membros das religiões dominantes nos debates, mas eles foram sendo atraídos para os debates, inclusive há entidades com uma vocação muito louvável, excelente e irretocável para esse diálogo. Quando eu me refiro a uma ameaça cristofascista, muitas pessoas que são cristãs, eu sou wiccaniana, então eu pertenço a uma religião neopagã, ou seja, não cristã, entre várias outras coisas, ecocentrada e mais um monte de outras coisas. Eu, de modo algum, faço uma crítica ao cristianismo em geral ou àqueles que professam a fé cristã. Como militante da diversidade religiosa há mais de 20 anos,
Eu acredito firmemente que é possível cada um acreditar no que quiser, professar a religião que quiser, havendo uma convivência pacífica e respeito mútuo e também liberdade total a todas as manifestações religiosas, desde que não haja uma que queira se sobrepor às demais. E, infelizmente, embora haja grandes coletivos cristãos que são um exemplo no diálogo da diversidade religiosa, e aqui eu faço questão de citar o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, com quem em todos esses anos nós dialogamos em perfeita harmonia, e também lideranças de algumas igrejas, como a anglicana, a luterana, que nós citamos sempre, e que tratam religiões minoritárias, religiões não cristãs, com total afabilidade, acolhimento, respeito. Nós temos lideranças religiosas no nosso país que, infelizmente, não seguem essa identidade, não seguem essa linha de orientação. E mais, existe, e isso é fenômeno estudado já por sociólogos e antropólogos, tem várias teses, dissertações de mestrado, doutorado, que tratam do avanço das denominações evangélicas e de determinados líderes evangélicos na tomada de poder no Brasil. A gente vem assistindo isso acontecendo e cada vez mais o diálogo interreligioso é difícil e cada vez mais as situações vão surgindo para que se estabeleça um confronto entre as pessoas. E, infelizmente, eu vejo com pessimismo o futuro próximo, porque, a continuarmos neste atual estado de coisas e com a mão forte dada pelo governo Bolsonaro aos que têm esse projeto de poder cristofascista, que ele faz parte, do qual ele faz parte, se isso não tiver um fim agora, eu vislumbro num futuro muito próximo, infelizmente, uma guerra civil de cunho religioso neste país, que também será, sem dúvida, uma guerra civil de cunho racista, porque as religiões de afrodescendentes, as religiões de matriz afro, são aquelas que são as mais perseguidas pelo projeto cristofascista, mesmo porque elas são as de maior número. E não se iludam, esse combate não tem nada de santo, nada de religioso, nada de divino. É um combate, é uma disputa de mercado. Quem deixa dinheiro nos cofres dessas igrejas, pequenas igrejas, grandes negócios, e não leva o dinheiro que podia estar indo para eles, está indo para os templos de candomblé, umbanda ou das outras denominações. Por trás de tudo isso, existe uma coisa que, a meu ver, move o mundo, se chama plutocracia, o governo do dinheiro. Mas vamos deixar isso de lado, porque isso já vai chegar a níveis de filosofia e não é esse não é essa a minha preocupação aqui. A minha preocupação é que as pessoas despertem porque está à volta delas. Então, eu comecei esse vídeo falando da ameaça cristofascista e comecei falando dos terraplanistas, que fazem são hoje um fenômeno que deve ser analisado do ponto de vista psicológico, porque eu acho que é uma doença da sociedade que levou à existência dessas pessoas. É uma patologia social que levou a isso. Só que essa patologia social, ela está imbricada, assim, indissoluvelmente com outros temas. E esses outros temas têm a ver com a polarização política. Por quê? Porque o projeto cristofascista, ele veio se implantando nesse poder aos poucos, nesse país aos poucos.
A gente que estava no diálogo interreligioso no começo da década de 2000, viu que algumas lideranças evangélicas começaram a mandar juristas para participar das atividades de diálogo interreligioso. E aqui eu faço um parênteses para dizer para vocês o seguinte: uma pessoa com vocação sacerdotal, que são os líderes das religiões, inclusive da Wicca, né? Porque a nossa religião, apesar de não ter hierarquias estabelecidas, é uma religião sacerdotal. Então existe uma vocação para o sacerdócio. Só que existe uma vocação ainda mais especial para o sacerdócio, para alguém se voltar para o diálogo interreligioso, porque, sinceramente, precisa ter um saco de filó. Porque você fica sentado ouvindo durante horas e horas e horas, pessoas expondo coisas com pontos de vista que não são os seus, com uma cosmovisão que não é a sua, mas você tem que perceber que aquilo é muito importante para que você possa ser ouvido, você possa ser respeitado e você tenha seus direitos garantidos. Então é um supremo exercício de democracia. Eu acho que todo mundo que está no diálogo interreligioso tem uma hora que fala, putz, que saco. Eu preciso estar aqui ouvindo isso, eu preciso estar aqui participando dessa cerimônia comprida, que não tem nada a ver comigo, onde eu não vejo o meu sagrado expresso. Mas todos nós que participamos do diálogo interreligioso, a gente vê isso também como parte da nossa vocação sacerdotal, né? Então, o que acontece? No começo, lá por 2004, 2005, nós começamos a ver esses grupos evangélicos mais fundamentalistas, e aqui eu vou falar tranquilamente, Malafaia, Edir Macedo e Companhia Limitada, começavam a mandar juristas para o diálogo. E aí, quando era a vez deles, eles começavam um discurso assim: ai, nós somos tão oprimidos pelas outras religiões, nós somos maioria, mas vocês não deixam a gente ser cristão em paz. Se vocês perceberem, isso é exatamente hoje o que acontece com qualquer pessoa que manifesta apreço, digamos, por direitos humanos ou que é feminista. É sempre ele o opressor, né? O diálogo está tão invertido, né? O jeito que a sociedade está se fazendo expressar, principalmente nas redes sociais, sofreu uma inversão de valores tão grande que, assim, não é que a feminista é feminista porque ela quer direitos iguais, porque a mulher notoriamente é uma minoria social, minoria não de número, mas minoria porque tem menos poder numa sociedade patriarcal e machista. Não. É que ela vitimiza os homens porque ela odeia os homens, então as lógicas são invertidas. E elas são invertidas justamente para que se preserve um status quo que faça algum tipo de que seja vantajoso para manter aqueles que hoje têm as vantagens. Ou seja, quem é opressor não se contenta em meramente ser opressor, quer ser mais opressor ainda. É isso que está acontecendo no nosso país. Quando eu falei nesse evento da Câmara dos Deputados, que era um diálogo interreligioso, onde várias denominações religiosas tiveram voz, e eu falava pela Abra Wicca e pela IBWB, Igreja de Bruxaria Wicca do Brasil, eu estava criticando uma situação muito frequente aqui em cidades do interior de Goiás, que eu tenho certeza que está acontecendo no Brasil inteiro, de que você está chegando pela estrada numa cidade e você vê um cartaz assim: a cidade tal pertence ao Senhor Jesus. Eu acho isso um tipo de violência, e foi exatamente o que eu disse nesse evento. Que eu entendia que os cristãos, por sua vocação de conversão, e isso é lícito dentro da religião deles, desde que não ultrapasse, por isso que eu digo que hoje no Brasil a violência religiosa se expressa como excesso de proselitismo, e isso deveria ser criminalizado, ser colocado no Código Penal como um tipo penal. Eu disse isso no evento e disse assim:
Para mim, um Brasil que se declare apenas de cristãos é a mesma coisa que um Brasil nazista. Nesse momento, pula uma pessoa no auditório, igual uma mola, né, no auditório da Comissão de Direitos Humanos, e começa a berrar de maneiras absurdas. E quem era essa senhora? Damares Alves, que na época era assessora de um senador. E ali ficou bem marcado quem era essa senhora, que ela não tinha a menor condição de diálogo e que ela não tinha a menor condição de pensar. Ela começou a berrar e foi secundada por outras lideranças cristãs presentes, de que eu estava comparando cristãos com nazistas e, portanto, eu não conhecia o nazismo, eu não sabia nada de história, eu era uma ignorante, eu não conhecia os evangelhos. Gente, a verdade é que essas pessoas não querem dialogar. Elas querem criar factoides, elas querem criar situações em que elas possam fazer o projeto de poder cristofascista se transformar numa realidade. Então, o que se assistiu no meio do diálogo interreligioso nacional, desde meados da década de 2000, 2004, 2005 em diante, foi uma progressão dessa inversão. Ou seja, é claro que o diálogo interreligioso ele foi concebido como direito humano para que religiões minoritárias ou grupos minoritários como ateus e agnósticos não fossem triturados pela maioria cristã no nosso país. Não tivessem seus direitos desrespeitados, não sofressem violências, sejam verbais, psicológicas ou físicas, como se sofreu muitas vezes e ainda se sofre hoje. Porém, a partir desse meado aí de 2005, o que aconteceu foi quando esses juristas começaram a participar, eles começaram a uma apropriação do diálogo da intolerância religiosa. Então, os intolerantes não eram eles, os intolerantes éramos nós, que não reconhecíamos a preponderância deles natural sobre nós. E assim vem isso até hoje, e isso cada vez pior. Exatamente o que aconteceu com as feministas, o que aconteceu com as pessoas de esquerda, o que aconteceu com qualquer pessoa que defenda uma pauta, com os ambientalistas, com qualquer pessoa que não defenda uma pauta que interesse ao patriarcado e a esse projeto de poder cristofascista que se aliou a interesses vários, por exemplo, como o agronegócio, como a bancária da bala e por aí vai. Enfim, tentando não fazer desse vídeo uma coisa imensa de tamanho, o que eu quero dizer é o seguinte: estamos sim diante de um momento em que o cristofascismo está se implantando no país com toda a força. Não se iludam, não existe uma ditadura se implantando no Brasil sem estar atrelada ao poder do voto evangélico e uma parcela do voto católico radical que também se junta a isso. E veja, isto de novo não é uma crítica às igrejas evangélicas, não é uma crítica às pessoas evangélicas, não é uma crítica aos católicos, nem muito menos à Igreja Católica, que, diga-se de passagem, é muito menos virulenta e muito menos agressiva do que as denominações evangélicas. Então, vamos lá. O que está acontecendo, então, é a implantação de um projeto de poder cristofascista, porque o voto evangélico aumentou muito de tamanho e tende a aumentar cada vez mais. E quem é eleito sabe disso e precisa compor com isso. Vocês lembram? Talvez vocês lembrem, senão eu vou refrescar sua memória, que o PNDH2, o Projeto Nacional de Direitos Humanos do governo Dilma, ele teve que ter retirado uma cartilha de instrução sobre gênero, porque isso foi chamado
de o que virou no discurso do Bolsonaro anos depois pro discurso dele de campanha, o kit gay, né? Na verdade, quem atacou isso primeiro no plenário da Câmara dos Deputados foi o ex-governador do Rio de Janeiro, Garotinho, esse mesmo Garotinho que hoje está na cadeia, né? Ele subiu à tribuna e disse assim: presidente Dilma, se a senhora não tirar isso do PNDH, a senhora não será reeleita, simples assim. E é verdade. E assim ela baixou a cabeça, porque ela tinha que ser eleita, e retirou isso do PNDH. No presidencialismo de coalizão do Brasil, os governantes precisam compor com os partidos. Bolsonaro está aí para ser um exemplo disso. Ele continua vivendo o presidencialismo de coalizão. Aí ele vai chorar nas redes sociais que não me deixam fazer nada. Porque tem um congresso ainda, né? Agora, apesar de ter um congresso, vamos ver o que aconteceu na última semana? A vergonha suprema do Brasil hoje, para mim, é a política externa. Havia um festival no Uruguai de filmes, etc. O Itamaraty proibiu a veiculação de um filme sobre a vida do Chico Buarque. Censura. Vergonha para todos nós brasileiros. Um horror. E o que mais espanta são os bolsominions defendendo isso. Em que planeta isso é defensável? Tão defensável quanto o terraplanismo, né? Segundo, uma peça de teatro levada já mais de 100 vezes a público no Nordeste foi rescindido o contrato da Caixa para que ela fosse levada avante. Problema ideológico, fala de gênero. Ou seja, o governo atual faz censura contra LGBTs, continua propagando essa asquerosa ideologia de gênero, porque isso não existe, nunca existiu. E isso é uma invenção desses mesmos juristas evangélicos. E o recrudescimento disso, a gente pode ver que isso foi de 2012 para cá. 2012 se criou uma associação chamada ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. E essa associação sistematicamente vem tentando passar coisas no todo o território nacional, como a lei do Pai Nosso na escola, a obrigatoriedade de leitura da Bíblia nas escolas públicas, usar a Bíblia como texto para análise sintática na aula de português, ensinar criacionismo nas escolas. Ou seja, toda uma pauta cristã que quer ser impingida, que a gente tem que engolir goela abaixo. Vergonha para o Supremo Tribunal Federal, que quando foi julgar no ano passado a ação em que se dizia que era inconstitucional haver ensino confessional, ou seja, específico de uma determinada religião nas escolas públicas, eles disseram que não, que tudo bem. Como assim tudo bem? Tudo bem porque a maioria do plenário é cristã também? Não, não é tudo bem. Isso é medonhamente inconstitucional e é uma vergonha total para o Supremo Tribunal Federal. Porém, felizmente, é ele ainda o nosso último guardião contra a barbárie. Porque a barbárie se anuncia, senhoras e senhores. Vocês querem ver como? Ela se anuncia assim. Neste último sábado, houve em algumas partes do país a caminhada contra a intolerância religiosa. Esse movimento é grande, já há muitos anos em várias partes do país. E em Curitiba, o que aconteceu? Estavam lá as pessoas tranquilamente, de várias religiões, inclusive várias denominações cristãs, budistas,
kardecistas, provavelmente alguns pagãos, não sei, porque eu tive agora notícias sobre isso no jornal, e mais, membros das religiões de matriz afro, candomblé e umbanda. E uma pessoa estava desfilando tocando atabaque. No meio disso, veio um senhor surgido, alguém na faixa dos finais de 50 para 60 anos, com uma faca e tentou esfaquear esse moço. Foi contido o moço que estava com a atabaque, foi contido pela segurança, encaminhado para a polícia e saiu gritando: vou matar todos os que acreditam nessas religiões afro e quero matar todos os negros. Ou seja, existe um projeto de poder cristofascista que inspira gente como eles. E quem fala, isso é obra de um louco sozinho? Não, não é, gente. Não é obra de um louco sozinho. Esse cara tem o delírio evangélico dele, ou o delírio homicida dele, nascido lá no púlpito da igreja dele. Com certeza. Esse cara não saiu do nada. É só um psicopata, tem de várias religiões. Sempre tem. Só que o que está acontecendo no Brasil isto vem tomando vulto. E se vocês têm assistido coisas como o episódio da tentativa de censura da Bienal do Rio de Janeiro, vocês imaginem, naquele monte de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas ali presentes, se começa alguma coisa assim do gênero: eu vou matar todos os negros. Aí os negros se juntam para bater nesse cara. Aí os bolsonaristas se juntam para bater nos negros. E aí vem, e os cristãos se juntam para linchar a bruxa icaniana, o evangélico, o budista, o judeu, o árabe, ou seja quem for. Batalha campal. Guerra civil. E o presidente da República tá como? Dando risada e achando isso lindo. Quem que ele colocou no ministério que teoricamente deveria tratar disso? Uma louca alucinada que, quando eu falei numa audiência pública na Câmara dos Deputados em que eu era convidada, que existia um projeto cristofascista, na época eu usei a expressão um Brasil cristão, no sentido de que o Brasil que retirasse direitos civis de pessoas não cristãs, porque esta é a finalidade do projeto cristofascista. Que só eles tenham direitos fundamentais e que nós nos mudemos. É isso que está no discurso do Bolsonaro, quando ele se elege dizendo: nós somos maioria, vamos acabar com a minoria, vamos acabar com todos os cristãos, os não cristãos, vamos acabar com todos os LGBTs. Vamos acabar com essa coisa de índios e quilombolas. Vamos acabar com isso e aquilo. Vamos acabar com essa frescura que são os direitos humanos. Direitos humanos são a base sobre as quais se situam as civilizações. Se é que o senhor presidente não sabe disso. Sabe por que ele não sabe? Porque ele não tem gabarito nem para ser gari como funcionário público. Muito menos para ser presidente da República. Ele não tem espírito público, ele não tem decência, ele não tem senso. E ele não sabe onde ele está. Sabe por quê? Porque ele é um olavista, ele é um terraplanista. Ele é tão expressão da sombra coletiva da sociedade brasileira quanto qualquer terraplanista. É como se as pessoas estivessem tão desencantadas com o Brasil em que elas viviam, tão cansadas de corrupção, tão cansadas de ver as instituições não conseguirem expurgar de si mesmas esse mal, elas resolveram inverter a lógica e dizer assim: então vamos lá para o outro lado, quem sabe resolve. Não, gente, não resolve. E isso está nos colocando numa rota de colisão por motivos religiosos, sim,
mas que por trás deles há motivos de racismo, há motivos econômicos, há motivos de acabar com a democracia no país, porque essa é a intenção deles. Qualquer um que discorde deles, eles querem se eternizar em qualquer um que discorde deles, ou se vá para outro país, se exile ou morra aqui, de preferência pelas armas que eles querem liberar. Isso é o projeto cristofascista. Ele está em andamento, e ele está em andamento a passos largos. E se você ainda não percebeu isso, está na hora de perceber. Notem, por exemplo, o que está acontecendo nos morros do Rio de Janeiro, onde os traficantes e os milicianos travam lá suas guerras, mas travam uma guerra contra os templos de matriz afro. E falam que são militantes dos pastores evangélicos. Alguém segurou essa gente? Eles estão lá incendiando, destruindo templos, ameaçando de morte, às vezes matando líderes de matriz afro. E você tá aí sentado, meu amigo, achando que tá tudo bem e rindo do terraplanista. Infelizmente, o Brasil está conflagrado. E ele está conflagrado hoje no plano das ideias, nas discussões da internet, mas, a meu ver, não vai demorar muito não, para que se ninguém der um basta nessa situação escabrosa, para que se o Brasil não sentar na frente de um analista e fizer análise e devolver sua sombra lá para o cantinho do qual ela nunca devia ter saído, nós vamos ter guerra civil. Me contem, vocês do voto antipetista, e eu não sou petista, e eu também não sou do Lula livre, não, acho que ele está onde devia estar, acho que a Lava Jato fez muita coisa boa, pode ter pisado na bola, não sei ainda, mas vejam, eu sou uma brasileira extremamente preocupada com em que país eu vou criar meus netos. Eu tenho netos de 30 dias. E em que país eu vou criar esse menino? Não é o país que eu criei meus filhos. Um país onde eu podia ensinar que ser LGBT ou ser não cristão não era uma sentença de morte. Infelizmente, o que eu tô vendo se desenhar no futuro é isso. Meus netos viverão num país em que ou eles vão ter que ir embora para sobreviver, ou eles vão ter que viver sob uma tirania. Se você que votou pelo Bolsonaro contra o Lula, contra o Haddad, contra o lulismo, você não queria ver o Brasil transformado numa Venezuela? Acorda, meu amigo, a Venezuela já é aqui. Eu sou uma Vespa querido, quero ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso e quero ouvir o que vocês acham do projeto de poder cristofascista. Tô aqui no canal da Tradição Diânica do Brasil, primeira tradição de Wicca, TDB, esperando seus comentários e quem sabe vocês façam eu ter um pouco menos de preocupação com o futuro. Me tornem menos pessimista, por favor.